41, glória a Deus. Quero registrar aqui a presença dos nossos irmãos, diáconos Elias e Sônia. Levanta a mão aí, por favor. Nossos amados irmãos ali de Cacoal, Rondônia, são os amigos ali dos nossos irmãos Eliseu e Leila. Sejam bem-vindos, vocês estão na casa do Pai. Fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Gênesis 41, versos 50 ao 52. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus tem uma palavra para você nesse primeiro culto do ano. Deus tem uma bênção para mim e para você, meu irmão. Deus tem uma bênção para nós nessa noite. Deus quer que você viva um 2026 diferente. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 41, verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor amado, por esse dia, por esse primeiro dia da semana, meu Deus, do primeiro ano de 2026, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para os nossos corações, neste primeiro domingo de 2026, Pai amado, nós cremos que o Senhor tem algo novo para nós em 2026, Pai amado, assim como o Senhor ministrou esta palavra ao meu coração nesses dias, que o Senhor possa ministrar a tua noiva, a tua igreja nesta noite. Pai, eu creio que enquanto esta palavra for ministrada, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Meu Deus, eu creio que enquanto a tua palavra for ministrada aqui neste lugar, pessoas serão transformadas para a glória e louvor do nome do Senhor. Fala com a tua noiva nesta noite, fala com a tua igreja nesta noite, salva, cura, liberta nesta noite, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do teu nome. É o que eu oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, na verdade eu vim orando ao Senhor: Senhor, qual a palavra a ser ministrada neste domingo? E ontem, numa conversa lá em casa, à mesa, Deus confirmou essa palavra ao meu coração. E essa palavra é uma palavra conhecida para nós que lemos a Bíblia capa a capa. Amém, irmãos? Para quem aceitou o desafio em 2025 de ler a Bíblia capa a capa, glória a Deus, foi um desafio muito grande, porque é um desafio ler a Bíblia capa a capa. Mas para a glória de Deus, eu terminei a Bíblia, de ler a Bíblia capa a capa, no dia 28 de dezembro agora, pela 5ª vez. Digo isso para a glória do Senhor. E eu tenho certeza, irmão, para quem leu a Bíblia pela primeira vez, sentiu alegria no coração, sentiu satisfação no coração, de ter completado o desafio de ler a Bíblia, porque nós, como filhos de Deus, irmão, nós temos que ler a Bíblia. Nós precisamos entender que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática, e todo filho de Deus precisa ler a Bíblia.
o livro sagrado do nosso Deus, que o nosso Pai Celestial deixou para nós. Muitas pessoas morreram para deixar essa Bíblia escrita para nós. Por isso eu quero desafiar você nesse ano 2026, de ler a Bíblia capa a capa mais uma vez. Eu já comecei a minha leitura de 2026. E em nome de Jesus, em dezembro de 2026, eu terei lido a Bíblia pela 6ª vez, capa a capa. E eu desafio você, e eu convido você a estar conosco nessa leitura, nesse desafio. Não sei nem por que eu estou falando sobre isso, que não faz parte do script. Mas essa história, desse texto que eu li aqui, irmãos, conta a história de José do Egito, ou José no Egito. Nós sabemos que José era o preferido do seu pai Jacó, e entre os 12 filhos de Jacó, ele foi o escolhido de Deus para cumprir um propósito, que era a preservação do povo de Deus. Como preferido do seu pai Jacó, ele provocou ciúmes aos seus irmãos. Mas como escolhido de Deus, ele provocou um alvoroço no inferno, porque Deus tinha um propósito muito grande na vida desse jovem, que era preservar o povo escolhido de Deus. Mas nós conhecemos a trajetória de José, nós já vimos desenhos animados, já vimos filmes a respeito de José. Nós sabemos que José, com 17 anos, um jovem ainda, ele foi traído pelos seus irmãos, foi lançado numa cisterna, depois seus irmãos o venderam como escravo, foi levado para o Egito, ali ele foi vendido para Potifar, que era oficial de Faraó. Depois ele foi caluniado pela esposa de Potifar, foi lançado em uma prisão. Essa foi a história do jovem que era preferido pelo seu pai e escolhido por Deus. E às vezes, irmãos, nós que somos escolhidos por Deus, pensamos que não vamos passar por lutas, pensamos que não vamos passar por dificuldade, porque somos escolhidos por Deus. É muito pelo contrário. Quando nós somos escolhidos por Deus, é aí que vem as lutas, as batalhas, as afrontas, as calúnias, as traições. Eu já preguei um texto sobre José, onde o tema foi se o inferno te... Esqueci. Quem lembra? Se o inferno te enxergou, se o inferno te enxergou, é porque o céu te viu primeiro. Vocês estão mal de memória. Está na plaquinha no fundo, né, a sala de oração. Porque José era um jovem tranquilão, protegido pelo seu pai, amado pelo seu pai, vivia tranquilo no meio dos seus irmãos, apesar que seus irmãos tinham ciúme dele, mas ele era protegido pelo Jacó, seu pai, vivia tranquilamente. Mas a partir do momento que Deus deu a ele o sonho, e ele contou o sonho para os seus irmãos, aí a casa dele caiu. O inferno se levantou contra José, porque o céu havia enxergado José primeiro. Mas nesse texto, nesse trecho aqui da palavra, José já havia sido empossado como governador do Egito.
já havia passado por todo um processo, já havia sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, lançado na prisão, esquecido, abandonado na prisão. Um jovem que carregava marcas na sua alma. Ele tinha motivos o suficiente para ser uma pessoa traumatizada. Treze anos se passaram de lutas, porque o texto diz que com 30 anos, José se apresentou a Faraó e se tornou governador. Mas o texto vem nos dizer, irmãos, que durante o processo, durante o período em que José foi traído, foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo na casa de Potifar, a Bíblia vem nos dizer que o Senhor era com José. Esse texto vem nos dizer que Deus é conosco, não só nos momentos bons, não só nos momentos de alegria, mas também Deus é conosco nos momentos ruins, nos momentos de lutas. Deus é conosco. Deus é contigo não só nos momentos de bonança, de dinheiro no bolso, mas também nos momentos de escassez. Não só no momento de saúde, mas Deus é contigo no momento de doença. E José possuía inúmeros motivos para se tornar uma pessoa traumatizada, amargurada, vingativa. Mas José decidiu escolher o caminho do perdão. Decidiu esquecer os traumas do passado para viver o sonho de Deus, o propósito de Deus, que era se tornar governador para preservar a nação de Israel. E isso só foi possível porque José, primeiro, decidiu governar o seu coração, os seus sentimentos. O grande problema hoje que acontece, que nós não conseguimos governar o nosso coração. Nós não conseguimos governar os nossos sentimentos. Se você for ler o texto todo sobre a história de José, você não vai encontrar registrado na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que José se desesperou diante das dificuldades. Você não vai encontrar nenhum registro na Bíblia que José murmurou diante das dificuldades. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia que José amaldiçoou os seus irmãos. Você não vai encontrar em nenhum lugar, nenhum registro da Bíblia que José amaldiçoou Deus pelas lutas, pela traição, pela dificuldade que ele estava passando. Porque José, ele sabia governar o seu coração e as suas emoções. Você sempre vai ver José continuando fazendo aquilo que ele estava sendo determinado a fazer. Você vai ver José continuando sendo fiel ao chamado, ao propósito de Deus. E depois que ele se tornou governador do Egito, a Bíblia vem nos dizer nesse texto que eu li, de versículos 50 a 52, que José teve 2 filhos. E os judeus, irmãos, eles são intencionais. Ao dar nome aos seus filhos, os nomes dos filhos têm um sentido, têm um significado. Não é como nós brasileiros, que muitas vezes dão um nome qualquer, que não sabemos nem o significado dos nomes.
Cleito, qual que é o significado do nome Cleito? Até hoje eu não sei qual que é o meu significado. Eu acho que eu já vi meu nome na lata da margarina Cleibon. Eu não sei qual que é o significado do meu nome. Mas José, quando nasceu o primeiro filho, ele deu o nome de Manassés. E o nome Manassés significa aquele que faz esquecer. Os judeus, irmãos, quando tem um filho, ele vai fazer uma homenagem a Deus. Aí ele coloca o nome do filho para homenagear a Deus. Ou então ele vai dar o nome para o filho, como se fosse um ato profético, como se fosse uma missão que o filho vai cumprir na terra. Ou então ele vai dar o nome para o filho de algo que aconteceu, algo histórico. Algo que aconteceu com ele, como foi o caso de José. Por isso ele deu o nome de Manassés ao seu filho primogênito. Porque Deus fez ele esquecer de toda a dor que ele teve no seu passado. Deus o fez esquecer de toda a dor do passado, a partir da decisão de José, que abriu a mão de todo o sofrimento, do peso emocional. José preferiu abrir mão de todo o seu passado, do seu sofrimento, da dor, da mágoa, do ressentimento, para poder viver o propósito de Deus. Irmão, se você quer viver o propósito de Deus na sua vida, você precisa, primeira coisa, governar suas emoções. Você precisa governar os seus sentimentos. E o governo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso coração, cabe a nós. Cabe a mim, cabe a você, não cabe ao Senhor, não cabe a Deus. Nós precisamos entender isso. Não podemos transferir a responsabilidade a Deus, aquilo que é cabido a cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O texto nos ensina que devemos governar o nosso coração. O controle do seu coração é com você, meu irmão. Você que permite aquilo que vai entrar no seu coração. Você que governa e que permite os sentimentos que vai entrar no seu coração. Não é Deus. E quando eu falo aqui, irmão, quando a Bíblia fala de coração, não está falando do músculo que bombeia sangue para o nosso corpo, mas está se referindo à nossa alma, à nossa mente, à sede das nossas emoções, do nosso sentimento. É você que decide o que vai entrar no seu coração. É você que toma a decisão. Não é Deus, não é ninguém, é você. E José sabia disso. José não deixou a mágoa governar o coração dele, o ressentimento governar o coração dele, a frustração governar o coração dele, a traição dos seus irmãos governar o coração dele. Irmão, nós estamos no início de 2026. Se você quer viver um ano novo, diferente, Manassés precisa nascer no seu coração.
você precisa deixar para trás tudo aquilo que te feriu no passado. A pior prisão espiritual é ficar preso aos traumas, às ofensas, às decepções, desapontamento, aos erros, às culpas, aos fracassos do passado. Essa é a pior prisão. Libere quem ofendeu você. Perdoe as pessoas. Faça uma faxina no seu coração. Não faz do seu coração um depósito de lixo. Que nessa noite você possa jogar fora, lançar fora todo o lixo que está no seu coração. Não fique refém das mazelas do passado. Decida a partir de hoje a governar o seu coração, os seus sentimentos e viva o sonho de Deus em 2026. Deus tem algo grande para a sua vida. Mas você precisa abandonar o passado, as mágoas do passado, as frustrações do passado, os erros, as culpas do passado. Deus tem algo grande para mim e para você. Amém, irmãos? Precisamos deixar para trás aquilo que nos magoou, nos machucou no passado. Alinhe sua vida com Deus. Carregue dentro de você o sonho de Deus. E assim o Senhor será com você, assim como foi com José. Depois que você governar seu coração, Efraim nascerá e você prosperará. Efraim significa frutífero, ou Deus me fez prosperar. José prosperou, porque foi fiel a Deus, tanto nos momentos ruins, como na prosperidade. Olha só, analisando o texto todo, depois você pode analisar na sua casa, você vai ver que José, ele foi fiel a Deus, em todo momento, desde que era um jovem na casa do seu pai, ele era fiel ao seu pai. Depois que ele foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, foi mordomo na casa de Potifar, ele foi fiel a Potifar, se recusou a deitar, a dormir com a esposa de Potifar. E ele foi fiel a Deus, ele disse que não ousaria pecar contra o Senhor. Ele foi fiel quando ainda estava passando pelo processo. Ele foi fiel quando estava na cisterna. Ele foi fiel quando era escravo. Ele foi fiel quando estava na prisão. E ele foi fiel quando foi posto como governador. Tem muita gente, irmãos, que quando está na prova, ele é fiel a Deus. Não perde um culto, não perde uma reunião de oração. Quando está passando por uma prova terrível, problema na família, problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde, não perde um culto, está lá no primeiro horário do culto ele está lá, reunião de oração ele está lá, irmão, mas melhorou, sarou, prosperou, José não. José, quando não tinha nada, ele foi fiel. Quando ainda era pequeno, ele foi fiel. Quando não era ninguém, fiel. Na prisão, fiel. Mordomo, fiel.
governador, Senhor de todas as nações, fiel. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que ele estava ali porque Deus o colocou. Ele sabia que prosperou porque Deus foi fiel com ele. Irmãos, o maior desafio do homem, escute isso, o nosso maior desafio como homem, não é ser fiel quando tudo vai ruim, vai de mal a pior, mas é ser fiel na prosperidade. Porque quando nós ganhamos R$1.000, somos fiéis no nosso dízimo. Mas quando ganhamos 100 milhões, vou dar o dízimo de nada. Nós somos desafiados a ser fiéis quando nós somos prósperos. Aí nós somos desafiados. Mas José foi fiel, no pouco e no muito. Esse é o grande desafio para mim e para você em 2026. Ser fiel a Deus. E eu não falo só na questão financeira não, irmãos. É na sua vida, na nossa vida, devocional a Deus. Ter uma vida de devoção a Deus. Ser um servo fiel ao Senhor. Às vezes, quando nós falamos sobre ser fiel a Deus, todo mundo já pensa no dinheiro, no financeiro. Não é. É ter uma vida devocional a Deus. Ter compromisso com as coisas de Deus. Como o pastor Léo falou aqui da viúva pobre. Quem chamou a atenção do Senhor Jesus foi a viúva pobre que deu 2 pequenas moedas. Não foram os ricos que deram grandes quantidades. Porque Deus não está preocupado com dinheiro, com volume de dinheiro. Deus está preocupado com o nosso coração, com a nossa devoção a Ele, com a nossa entrega a Ele. E José foi fiel ao Senhor. Eu digo para você nessa noite, se você quer viver um ano novo de prosperidade e paz, faça uma análise da sua vida, irmão. Nós somos uma igreja próspera. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja próspera. Nós somos um povo próspero. Deus tem nos prosperado. Agora faça uma análise se você continua sendo fiel a Deus. Faça uma análise da sua vida se você continua sendo devocional a Deus. Como você era no começo. Porque, irmão, tem gente que prosperou financeiramente. Tem gente que prospera. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Mas a pessoa só tem dinheiro, não tem paz, não tem alegria. E a Bíblia nos diz em Provérbios 10, 22, que é Deus que nos prospera, e a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, ela não traz dores. E tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria. Sabe por quê? Porque às vezes você prosperou, mas você se afastou de Deus, das coisas de Deus. Tem gente que não só afastou de Deus, mas como se desviou da presença do Senhor. Está no mundão afora. Mas José não, foi fiel. E é tempo de nós, de fato, nos unirmos ao Senhor,
termos uma vida devocional ao Senhor, fazermos uma aliança concreta, real com o Senhor, para termos um 2026 diferente. Nós estamos começando um ano agora, praticamente. Você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra e fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança de verdade, para ter uma vida diferente em 2026. Não uma vida miserável, que você só tem o dinheiro, ou só tem a saúde física, mas não tem uma saúde mental, emocional, psicológica. Deus tem o melhor para mim e para você. Ainda que tenhamos lutas, aflições, mas Deus é conosco nas lutas, nas aflições. A presença dEle nos garante, é real nas nossas vidas. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. O nosso maior desafio é ser fiel a Deus na prosperidade e não na adversidade. Em terceiro lugar, só é possível viver um presente de bênção e prosperidade se deixarmos o passado para trás. Manassés não é esquecer os fatos que nós vivemos ruins no passado, mas é ser liberto do peso emocional e da amargura que insistem em acompanhar aqueles que foram feridos. É deixar ser curado por Deus. Isso é o Manassés. Manassés significa cura do passado, enquanto que Efraim significa frutificação no presente. Ou seja, primeiro Deus cura, depois Ele frutifica, prospera. A verdadeira prosperidade acontece depois que houver a cura. Mas você me pergunta, pastor, o que fazer? Decida hoje governar seu coração, seus sentimentos. Joga fora toda a dor do passado, todo o lixo acumulado ao longo dos anos, todo o ressentimento, perdoe. Deixe as coisas ruins do passado para trás. Seja fiel ao Senhor em tudo. Tenha uma vida de devoção a Ele. A palavra do Senhor diz: Deus me fez esquecer. Escute isso. No texto que nós lemos, no verso 51, diz assim: Deus me fez esquecer. E no verso 52, José diz: Deus me fez próspero. Então José, ele reconhece que é Deus que faz, não é o esforço dele. Ele entende que é Deus que faz. Por isso ele disse: Manassés, Deus me fez esquecer. E Efraim, Ele me fez próspero, ou Ele me fez prosperar. É Ele que faz. Não é você que faz. Não é o pastor que faz. Não é a oração forte que faz. É Deus que faz. É Ele que realiza o milagre. É Ele que opera o milagre. É Ele que cura, é Ele que liberta. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de você. Eu costumo dizer, irmãos, que tudo de ruim que já aconteceu comigo, tudo de ruim que aconteceu comigo em 2025, se tornou história, se tornou testemunho para ser contado, para ser testemunhado. Ficou no passado, porque Deus está no controle da minha vida. Eu disse para o irmão essa semana passada, que hoje é o primeiro dia da semana.
passando por um problema. Falei, não, irmão, não esquenta não. Deus está no controle. Isso aí vai virar história. Porque é isso que acontece, irmãos. Toda coisa ruim que acontece conosco vai virar história amanhã, e você vai testemunhar, e você vai contar, porque Deus é quem faz na minha vida e na sua vida. É Ele que cuida de nós, é Ele que faz o milagre, é Ele que opera o milagre, é Ele que cura, que liberta, e Ele está no controle da minha e da sua vida. Quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos caminhando, carregando o sonho de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus, Deus está cuidando de nós. As lutas vão vir, mas vai ser só para nos fortalecer, e vai virar história na nossa vida, nós vamos contar. Quando eu estou atravessando um momento difícil, na hora, dá uma baqueada assim, depois eu penso, vai virar história. E eu vou contar essa história, e eu vou testemunhar essa história. É só para virar história nas nossas vidas. As coisas ruins que acontecem conosco, irmãos, porque Deus sempre nos dá a vitória. Final de 2026, nós vamos contar a história das coisas ruins que vai vir em 2026 na nossa vida, porque vai vir, viu? Não pensa não que vai ser só um mar de rosa, que não vai ser não. Vai vir lutas 2026, mas no final de 2026, nós vamos contar a história que nós passamos, que nós vencemos em 2026. Aleluia! Ah, irmãos, se você está em Cristo, pode ter certeza, você vai vencer esse ano. Se você está em Cristo, você vai vencer. Vai virar história. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele vai continuar nos ajudando em 2026, amém? E quando eu estava finalizando a leitura da Bíblia, no dia 28 de dezembro do ano passado, eu li uma frase que tocou meu coração. Apocalipse 21:6. Tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Mas a palavra, tudo está feito. O que Deus me deixou no meu coração foi que no final, nós vamos triunfar. Só vai ser alegria, só vai ser gozo, só vai ser paz. Não é aqui não. Vai ser com Ele. Nós vamos triunfar. Só vai ser alegria. Só vai ser gozo. Só vai ser paz. E eu creio que está bem perto do Senhor voltar para nos buscar. Quero concluir essa palavra dizendo que José, por fim, concluiu que Deus usou seus irmãos para cumprir o seu propósito. Depois você pode ver, está no capítulo 45, no versículo 8. Ele chega a essa conclusão. Ele fala para os seus irmãos, olha, não se preocupe. Não foi a traição de vocês, mas foi Deus que usou vocês para me trazer para o Egito. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Ele entendeu que Deus permitiu que ele fosse lançado na cova, na cisterna e na prisão. Ele entendeu que o Deus que permitiu isso era o mesmo Deus
que deu a ele os 2 filhos, Manassés e Efraim. É o mesmo Deus que o fez esquecer da dor do passado e o fez prosperar no presente. O que quero dizer para você nessa noite, que o mesmo Deus que permitiu você passar por duras percas, dores, sofrimento no passado, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para fazer você esquecer das dores, das percas, do sofrimento do passado, para você viver um 2026 de prosperidade, de bênção. O Senhor quer nos fazer próspero em 2026, não só no lado financeiro, porque prosperidade não é só bênção financeira, mas significa ausência de necessidade. Deus quer abençoar nosso ano 2026, a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, nossos filhos, os nossos negócios. Mas você precisa deixar Manassés nascer no seu coração. Eu não sei como é a sua vida, como está a sua vida, não sei o que você passou, não sei o que fizeram com você no passado, não sei se lançaram palavras de maldição contra a sua vida, não sei se traíram você, não sei se caluniaram você, não sei se decepcionaram você, não sei se magoaram você, não sei se você ainda carrega isso dentro de você. Mas você precisa deixar Manassés nascer no seu coração, para você viver o Efraim de Deus em 2026. Vamos ficar de pé nesse momento. Deus quer abençoar nossas vidas. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Deus quer fazer de você uma pessoa próspera, abençoada em 2026. Chega de viver, irmãos, a mesmice ano após ano. Decida hoje, a partir de hoje, governar a sua vida emocional, governar o seu coração, a sua vida sentimental. Decida hoje esquecer as mágoas do passado. Ninguém pode decidir por você, nem Deus, é você que decide. Você precisa tomar essa decisão para a sua vida, se você quer viver um ano diferente. Agora, se você quer viver a mesmice, continue no seu lugar. Você não precisa fazer nada, tomar nenhuma decisão. Mas se você quer viver um ano diferente, você precisa decidir governar a sua vida emocional, a sua vida sentimental. Você precisa governar o seu coração. E deixar o Manassés nascer dentro de você, esquecer o passado. Se você entendeu essa mensagem, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você quer tomar uma decisão de guardar a sua vida, guardar o seu coração em 2026 e deixar o Manassés nascer na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero orar pela sua vida, para que você tenha um 2026 diferenciado. Nós queremos abençoar a sua vida em 2026. Queremos declarar bênçãos do céu sobre a sua vida. Enquanto a equipe de louvor canta essa canção, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você quer viver a mesmice, continue do jeito que você está.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em